E o reiki, no meu caso, me ajudou a isso, assim, a literalmente quebrar várias pequenas correntes que eu tinha dentro de mim. Aí, conforme vão nascendo essas famosas crianças da nova era, não são só as crianças que são especiais, mas porque também tem pais especiais, diferentes. Você precisa se curar primeiro. Você precisa fazer o processo inverso. Você tem que você se olhar, você se autoconhecer. Nunca se falou tanto sobre autoconhecimento e autocuidado como ultimamente. No mundo onde a frequência e a quantidade de informação está cada vez maior, os áudios de WhatsApp acelerados em 2 vezes, pedidos de respostas instantâneas, quando que a gente para? Parar mesmo, olhar para dentro, refletir a nossa vida, a nossa jornada, o que estamos fazendo aqui. Começamos hoje uma série de episódios que vamos chamar de autocuidado e exploraremos todas as possibilidades que encontrarmos para sugerir que você apenas pare e olhe para si mesmo com amor e gentileza. Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, ainda sem dancinhas, mas talvez a Renata tenha treinado esse final de semana. Procura lá no @canal mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é, divertido e questionador. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, 31 anos, solteira e mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. Hoje recebemos uma convidada super especial, ainda mais para mim, porque é minha mestra, Júlia Maria Casagrande, terapeuta holística e mestre em Reiki Usui tradicional tibetano, cura mediúnica, cura arcturiana, leitura de registros akáshicos. Então, vamos lá, vamos aprender o que são essas práticas e como podem te ajudar a ter uma vida mais leve e sem amarras. O Reiki é considerado uma terapia integrativa em que o reikiano, ou o mestre, estende suas mãos sobre algumas partes do corpo, conhecidos como chakras, para canalizar a energia vital universal com o objetivo de equilibrar o corpo e a mente. É, inclusive, reconhecido pela OMS como uma prática integrativa e complementar, assim como a yoga e a meditação. A prática do Reiki é segura e não gera nenhum efeito colateral. E nem está ligado a alguma religião, podendo ser aceita por diversas pessoas de diferentes origens e crenças. Então, vamos perguntar tudo para a Júlia sobre o que é essa terapia que vem se popularizando no Brasil e ajudando cada vez mais pessoas a terem outra perspectiva da vida. Bora conversar? Bem-vinda, Bem-vinda, Júlia! Oiê, obrigada! Se apresente, se apresente. Quem é a Júlia? O que Júlia faz? Quem é Júlia, né? Meu nome é Júlia Maria Casagrande. Eu sou mestre em Reiki, né? Como as meninas falaram. E eu trabalho com outras técnicas também, além da terapia principal, que é o Reiki. Dentro de todas essas terapias que eu trabalho, eu incluo o Reiki como técnica terapêutica principal. Então, dentro da leitura de registros, dentro de cura mediúnica, cura arcturiana, a técnica principal e central é o Reiki, né? Então, ela é a técnica que eu uso com base, como base para poder trabalhar todas as outras, né? Eu tenho 25 anos, trabalho há aproximadamente 1 ano já com o Reiki, como terapeuta holística, mas eu cheguei a fazer metade do curso de psicologia. Percebi que, na verdade, a minha vocação sempre foi como terapeuta desde muito nova, mas dentro do curso de psicologia eu parecia que faltava algo que eu não encontrava no curso. E aí foi há pouco tempo que realmente eu entendi que a parte terapêutica era um pouquinho além da psicologia tradicional, né? E lá eu acredito, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas hoje a psicoterapia, né? A parte é psicoterapia que chama, né? Isso. Eles já estão adotando o Reiki como uma ferramenta, porque tipo a minha psicóloga ela super até indica assim, como Sim. uma complementação, né?
Muitos psicólogos hoje em dia até indicam. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, era algo assim que era muito relativo, sabe? Alguns professores eram totalmente fechados, totalmente contra, mas em contrapartida tinham outros professores que eles eram super a favor. Mas eu percebo que eu recebo muito paciente de indicação do próprio psicólogo, porque assim como eu também às vezes encaminho para amigos psicólogos, porque é uma coisa que é um conjunto, né? Então tudo integrativo mesmo. Como o Reiki é uma terapia integrativa, até a própria medicina, né? A gente usa muito como aliada, uma com a outra, né? Então, quem está ouvindo a gente agora, vamos começar do começo. Antes da gente ligar, antes da gente dar o play aqui, eu estava contando para as meninas que a primeira vez que eu fui fazer Theta Healing, que também é uma terapia energética, né, de energia e tal, eu perguntei se era para tirar a roupa, se ia fazer uma massagem. Eu não sabia o que era. Então, como muita gente, talvez, ainda tem esse pensamento, Júlia, conta pra gente o que é essencialmente, né? O que é o Reiki? Para que ele serve? No que ele pode ajudar as pessoas? Eu faço, né? Eu adoro. Então, eu já entendi quais são os benefícios dele na minha vida, né? Mas, no geral, aí, explica o que é o Reiki, o que ele pode ajudar a galera que está ouvindo a gente. Eu sou bem suspeita para falar, né? Mas, na verdade, assim, o Reiki, ele é como vocês falaram ali, na teoria, ele é a técnica de imposição de mãos, né? Então, a gente, como terapeuta, a gente é só um canal mesmo dessa energia universal, né? Essa energia cósmica que chega até a gente como terapeuta. Então, na verdade, ele trabalha, na teoria mesmo, a questão do alinhamento energético, né? Da limpeza energética e do entendimento de como está a energia do fluxo dos nossos centros energéticos, né? Que são os nossos chakras. Cada chakra ele tem uma responsabilidade, digamos assim. Como cada órgão no nosso corpo tem uma função, esses pontos energéticos também têm uma função. E eles respondem para cada situação, para cada momento da vida, né? Então, por exemplo, assim, o nosso plexo solar, que fica no nosso estômago, ele é responsável pela parte do nosso ego, do nosso orgulho, quando a gente sente necessidade de controlar muitas coisas, ele é onde a gente digere as nossas emoções. Então, cada chakra ele vai ter uma função, né? Então, o Reiki ele vai ajudar nesse equilíbrio, nesse alinhamento, né? Eu, como terapeuta, uso de ferramenta adicional o pêndulo para poder fazer a leitura da energia, né? Mas o Reiki em si, como benefícios, assim, que tu me perguntou, ele ajuda a pessoas em tratamento de depressão, né? Com sintomas de ansiedade, pessoal que tem muita insônia, né? Que eu acho que é os principais, assim, dores crônicas, pessoal que tem doenças, assim, doenças crônicas. Então, assim, câncer, né? Doenças de pele, eles ajudam nesse tratamento de dor, né? Porque às vezes a gente acha que se tratando de doença, a doença vem de fora para dentro. E na verdade é muito o contrário, né? A doença começa lá dentro, ela começa lá no nosso espiritual, ele vem para o emocional e só então ele estoura no físico, né? E normalmente essas doenças mais graves, consideradas mais graves, né? Que é o câncer, a doença do Crohn, que são doenças crônicas mesmo, né? Doenças de pele que são crônicas, elas realmente começaram por uma questão emocional que não foi observada, né? Então, com o Reiki, a gente consegue começar o tratamento lá dentro. Por isso que ele é uma terapia integrativa, considerada integrativa junto com a medicina, com a psicologia, com várias outras áreas, porque a gente trabalha a parte interna, né? Enquanto o médico vai tratar o sintoma e o que está acontecendo, o Reiki ele vai tratar a causa, né? O que ocasionou o sintoma. Acho que não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho bem importante deixar claro que essa questão
de que vai atuar juntamente com a medicina, juntamente com o tratamento médico, né? Ela não substitui em nenhum momento. Ela atua junto, né? As terapias, o reiki, principalmente, ela atua junto com as terapias convencionais, no caso. Exatamente. E já é bastante, como a Renata falou antes, já é reconhecida pela OMS, né? Então ela já tem bastante reconhecimento mundial de que sim, ela faz parte, né? E tem reconhecimento de que há energias, né? Que as energias elas ajudam a tratamentos. E fala mais sobre as outras terapias que tu usa, né? As outras complementações do reiki, né? Que tu usa, Ju. Sim. Aí, assim, quando eu me formei no reiki, né? Aconteceram muitas coisas. Depois a gente começa nessa parte, mas aconteceram muitas coisas comigo que me fizeram ir buscar outras técnicas, que eram técnicas que já estavam, parece que acopladas dentro de mim, e eu só não tinha nome, né, para dar para essas técnicas. E aí eu fui buscando outros conhecimentos, e aí eu fui entendendo o que realmente estava acontecendo durante as práticas, né. A leitura dos registros akáshicos, que é uma das terapias que eu faço, integrados com o reiki, já acontecia naturalmente quando eu atendia. O que são os registros akáshicos, né? Para contextualizar, os registros akáshicos, o termo akasha é como se fosse literalmente um banco de dados, né? Uma biblioteca mental que a gente tem dentro da nossa consciência. E dentro desse banco de dados tem todas as nossas memórias, traumas, bloqueios, e fica tudo arquivado como uma biblioteca mesmo. Então, a leitura desses registros, a gente acessa um nível de consciência, junto com o próprio paciente, que a gente consegue entender o que está acontecendo daí em determinado assunto, né? Então, por exemplo, o paciente vem com algum bloqueio, relação com familiar, bloqueio de relacionamentos, bloqueio da vida financeira, enfim, diversos assuntos. E a gente, dentro dessa leitura de registros, a gente faz essa leitura mesmo dessa parte da consciência, né? Tentando trazer um alívio, né? Uma limpeza nessa parte de traumas e bloqueios para poder ter mais entendimento. Então, ele funciona mais ou menos como uma regressão, só que ele não é tão profundamente como uma regressão. Ele vai em partes específicas. É como se a gente tivesse um livro dos nossos traumas. A gente vai lá, pega o livro e abre a página 50 ali, que tem o trauma com o pai lá na infância, entendeu? Ele vai muito especificamente naquele ponto. Isso acontecia naturalmente, que eu comentei, eu encostava no paciente, fazia imposição de mãos e começava a acessar isso, sabe? Sem entendimento ainda do que estava acontecendo, do que eu via. E aí foi que eu fui buscar o curso para realmente ter mais embasamento, né? Da teoria mesmo, porque o sentir eu já tinha. Então, a leitura nada mais é do que isso, assim, né? E aí, através da mediunidade também, que é um assunto um pouco além, que entra junto com essa questão da leitura dos registros, ela permite que a gente quando a gente entra num estado de consciência, de conversar com a própria consciência do paciente, a gente também fala de mentores espirituais, né? Então, é como se fosse uma conversa de perguntas e respostas mesmo com os próprios mentores do paciente. Então, na verdade, não sou eu que respondo o que a pessoa está perguntando para os registros. É os próprios mentores que dão as respostas, né? É a própria consciência da pessoa. Então, acho que é mais ou menos por aí que funciona a questão da leitura dos registros. Né? E as terapias, elas são todas dissociadas. Então, eu posso lá fazer só o reiki, ou posso fazer reiki registro, posso fazer... Isso. Né? Então, Isso. Eu sempre... é dissociado. Como eu faço, como eu falei, o reiki eu uso como base. Então, quando eu for abrir os teus registros, por exemplo, eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciaria o reiki, só que antes da terapia do reiki, eu faço abertura de registros para a gente entender um assunto específico, né? E aí depois eu finalizo com o reiki, porque muitas vezes a gente, dentro dessa leitura, a gente entende também alguns desequilíbrios, né? Além dos próprios chakras, alguns desequilíbrios muito mais internos. Então, ali eu já finalizo com o reiki para poder estabilizar e o paciente sair daqui, não,
tranquilo. A gente abriu, fechou, fez o reiki e finalizou, sabe? E tu sabe que isso que tu estavas falando antes, até para quem está ouvindo a gente, talvez não seja tão familiarizado com terapia em si, não só as holísticas, mas a psicoterapia, psiquiatria e tudo. E as terapias holísticas, que no meu caso se foram as que mais que ajudaram, acho que nesse sentido, junto com psicoterapia, eu não largo, né? Não largo minhas holísticas nem minha psicóloga. Eu vou com tudo, minha filha, porque olha. E aí o que eu entendi? Totalmente aberto. Para quem está ouvindo a gente não é muito familiarizado com isso. Durante a nossa vida, e a gente fala muito aqui em vários episódios do quanto a mulher, por ser mulher, por quanto a gente é podada, segurada, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, porque tu tem que fazer isso, tem que fazer aquela coisa, né? Então, eu não sei se há uma explicação, mas creio que não muita. Tem coisas que a gente escuta durante a nossa vida e que talvez a Júlia vai escutar e para ela tudo bem, a Vicky vai escutar e para ela tudo bem, e eu vou escutar e vai me gerar um trauma. Então, sei lá, é o que eles falam muito sobre crenças limitantes também, né? Aquelas coisas que meio que é como se fosse um programinha instalado no nosso cérebro que diz assim, tu não é capaz de fazer isso. Por exemplo, bota um quadro, um pincel e uma tinta, alguém me falou lá atrás que eu não sou capaz de pintar uma tela, então eu vou olhar aquilo e vou dizer, eu não consigo. O reiki e as terapias assim energéticas e tal, e esses acessos aos registros que são feitos durante toda a nossa vida, que traumatizam, que nos prendem, que nos acorrentam a muitos comportamentos que talvez não seriam os nossos se nós não tivéssemos ouvido ou passado por algumas situações traumáticas, assaltos, sequestros, sei lá, várias coisas que acontecem na vida de cada um, que talvez não estariam lá. E o reiki, no meu caso, me ajudou a isso, assim, a literalmente quebrar várias pequenas correntes que eu tinha dentro de mim. E mais no começo da tua fala, tu falou assim, que depois foi aparecendo, os caminhos foram se abrindo, né? Eu acho que o reiki é muito isso. É impressionante como quando tu começa a receber o reiki e a se abrir para esse tipo de energia aí, né? E vai querendo e vai escolhendo quebrar essas correntes dentro de ti mesmo, como vários caminhos se abrem, como várias possibilidades que antes tu achava que jamais eram para ti, elas aparecem. Ou talvez elas sempre apareceram, mas tu nunca enxergou, porque tu estava presa com aquela corrente, agora tu não tá mais, assim. Para quem nunca ouviu falar nada disso, parece papo de doido, mas, gente, é uma coisa muito legal, assim. Sabe que eu tatuei nas minhas costas, eu tatuei um pássaro e a palavra sim. Porque, para mim, o sim, ele é muito importante. Eu acho que a gente só pode dizer que uma coisa não é boa, ou, enfim, óbvio que a gente não está falando de nada ilícito aqui, né? A gente só pode saber se algo não fez bem pra gente, ou fez bem, quando a gente diz sim, experimenta e vê o que acontece. Para mim, o reiki foi isso. Alguém me falou, eu fui lá e falei, ai, tá bom. E eu comecei a ver a diferença na minha vida. E aí até depois o Theta Healing, eu desde criança, minha mãe me levava para benzer. Então, assim, são várias coisas que a gente se permite sem preconceito, sem nada. Isso não entra religião, não entra nada. Entra energia, que é uma coisa que já foi provada que está aí. Entra o pensamento, que é um negócio que já foi provado que está aí. Tem 1000 documentários aí para ver, Netflix, do que acontece quando a tua atitude perante as coisas muda. Ou quando, né, a chavinha do pensamento muda. Então, eu acho que o reiki é muito isso, né, Júlia? Desculpa, eu falo muito. Não, mas tava muito, muito bom. É realmente isso de você se abrir, né? Você só sabe se você experimenta, não adianta. Eu sempre digo,
É uma frase que eu uso muito até com os pacientes. Às vezes a pessoa nunca fez reiki, eu sempre pergunto, né? Você já fez reiki? Já teve algum contato, alguma terapia? E muitos falam, não, nunca tive, não sei como é, né? E aí eu sempre digo assim, eu não posso te dar 100% de certeza que eu vou curar alguma coisa, que eu vou te falar alguma coisa que vai levar para sua vida. Mas eu te garanto um relaxamento profundo. Você vai sair daqui totalmente diferente de como você entrou. E isso já dá uma segurança, porque às vezes as pessoas têm muito medo, principalmente quando a gente entra no assunto espiritual, existe isso da crença limitante também, de ser algo ruim, né? O que Hollywood e os filmes de terror fizeram com a cabeça das pessoas sobre o plano espiritual é que o espiritual é ruim, né? Quando a gente entra em contato. E, na verdade, a nossa essência é espiritual. Então, quando tem algumas pessoas, a gente não pode entrar em termos espirituais por questão da pessoa se assustar. Então, por isso que se fala em energia. Mas são as mesmas coisas, né? Entra na mesma caixinha. Então, eu sempre pergunto se a pessoa já fez, porque vai ser uma experiência diferente. E eu já atendi muitas pessoas que vieram com alguém que fazia reiki, porque a pessoa insistiu muito e a pessoa não quis. Tem até o caso de um menino que ele veio com uma amiga minha que já fazia reiki comigo e ela falou, vamos, 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 vamos. E aí ele pegou e chegou aqui e sentou, sabe, todo retraído na ponta do sofá, sabe? Porque a gente também, com a linguagem corporal, a gente já vê como a pessoa tá aberta ou não, né? E aí ela sentada no sofá tranquila, eu sentada no chão e ele sentado na ponta do sofá, assim, tipo, que se eu falasse tchau, ele levantava e ia embora, sabe? Assim, pronto para ir embora. E aí eu comecei a conversar com ele, conversar com ele, conversar com ele. E muito antes ainda da sessão, eu vi que ele começou, tipo, ir para trás e daí começou a se abrindo, sabe? Ficar mais à vontade. E aí depois começou, tipo, a entender que, nossa, que ele, às vezes, né, pensar assim, meu Deus, uma terapia energética, eu vou lá e vou, sei lá, acontecer o que a pessoa tem medo, né, de crença também. Você é muito assustado, né? E que seja só aqueles 20 minutos, não sei quanto tempo leva, mas que seja aquele 20 minutos, meia hora, que tu fecha o olho e fica quieto. Entrega total, né? Tu entrega, porque eu via comigo que o que eu não fazia era ficar quieta. Tu tá sempre escutando uma música, tá vendo um filme, tu tá lendo alguma coisa, tu tá respondendo no WhatsApp, mas parar. Silêncio. Parou. Quantas vezes a gente faz isso? Sim. E uma coisa que eu sempre falo até, quando eu converso com os meus amigos ou até paciente, eu sempre digo, quantas vezes hoje você parou, respirou? Ah, o tempo inteiro, senão eu tava morto. Não. Você fez isso aqui, ó. Uma vez. Se vocês fizerem isso agora, vocês vão ver que, tipo, toda energia vai circular. Às vezes está aquela energia parada aqui. Você não percebe, né? E é aquilo que a gente fala, que você falou assim, do reiki mudou, abriu, né? Eu sempre uso a analogia de que a gente é como um rio. E o nosso rio tem que fluir, né? Ele não pode parar. Pode até ter pedras no caminho que vão fazer uma ondinha, alguma coisa, mas tem que fluir. O que acontece é que muitas vezes a gente bota barragens, né? E aí o que acontece quando eu boto uma barragem aqui? Vai começar a vir energia e vai travar, até que a barragem vai estourar, entendeu? Então, esses desalinhamentos, esses bloqueios energéticos são como barragens no rio. Então, a gente vai ter um certo momento, a gente vai precisar abrir isso, destruir esse muro. E não existe forma mais fácil de você poder se respirar, de você... É simples, na verdade, por isso até que no curso de Reiki, a Vic sabe, a gente ensina, o primeiro nível é de autoaplicação. Porque as pessoas não precisariam nem fazer um curso, na verdade, para poder aprender isso. Só que às vezes a gente tem tanto essa questão até da burocracia para poder aprender algo, que a gente tem que fazer um curso para a gente poder aprender a respirar e se conectar com a gente mesmo, que deveria ser nato, né? Então, a gente devia aprender isso na escola, na verdade, né? A meditação, o parar, respirar. Deveria, né? E é o que falam muito também, porque a gente vem de uma geração, nós aqui,
que já veio com uma ideia um pouco diferente disso, né? Mas se a gente pega as gerações passadas, eles ainda eram muito fechados para esse tipo de terapia, fechado para esse tipo de pensamento. E aí, conforme vão nascendo as famosas crianças da nova era, não são só as crianças que são especiais, mas porque também tem pais especiais, diferentes, que trazem um tipo de conhecimento diferente para essas crianças, né? Então, você vê que hoje em dia tem muitas crianças que os pais ensinam a respirar, a meditar, a se conectar com a natureza, se conectar. E que nem tu falou, tipo assim, parece papo de doido. Parece papo de doido. Mas por que doido, se a nossa natureza é essa, né? É verdade. Não, e assim, depois do papo de doido, tudo começou a fazer sentido. Uhum. É isso que eu ia falar. Depois que tu começa a fazer constantemente, né, ter o hábito do reiki, das terapias, né? Eu falo reiki porque eu acho que foi onde a gente iniciou, acho que todas nós, né, nós três, acho que a gente iniciou no reiki, né, a se autoconhecer. Então, eu sempre falo que quando a gente inicia com a aplicação do reiki, a gente começa... É um papo de doido até tu começar a fazer. Depois tu vai vendo que ele é necessário, parece que é necessário, porque realmente faz parte da gente. É natural a gente fazer o reiki, a gente receber a energia do outro. Porque eu acho que todo mundo... A gente vive buscando energia, né? Então, a aplicação do reiki é uma energia natural que a pessoa está te passando de forma voluntária, porque quer, né? Porque quer te fazer bem. Então, eu sempre digo que o reiki é a porta de entrada para as outras terapias, né? Para mim foi, e para mim me fez voltar também a fazer a psicoterapia, né? Que foi um jeito de eu comecei no reiki de volta e voltei à terapia, porque são complementares, a gente precisa de uma e a outra, né? Muito complementar. Muito complementar. E realmente, a Juma falou sobre o reiki, o curso do reiki de autoaplicação, e o primeiro, que é o nível 1, é de autoaplicação, né? Então, é do se conhecer, do se autoconhecer, né? Do reconectar. Então, cara, eu indico para todo mundo. E, por favor, indico a Juma também. Para mim é difícil chamar de Júlia, tá? Então, para mim vai ser Juma aqui também, tá? É meu apelido, gente. Podem me chamar realmente... de Juma, que eu adoro. Sim. E para mim, assim, foi uma quebra de... Uma quebra de fatores, assim, na minha vida, sabe? Antes do reiki eu era uma pessoa e depois do reiki eu fui outra. Até pelas pessoas que a gente conheceu nesse caminho, né? A Renata é uma das pessoas que eu conheci no reiki. A Juma também. E ambas, né, em caminhos diferentes, se tornaram minhas amigas. Cara, eu sou grata ao reiki, tá? Não, pra mim até... Eu sou muito suspeita pra falar do reiki. Muito suspeita mesmo. Eu também. Aqui tem 3 fãzinhas do reiki, então assim, gente... não... Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, você já ouviu a palavra do reiki hoje? Tu sabe, Juma, sabe que ainda há pouco a gente estava falando das doenças que tu falou, né? Das doenças físicas. Eu estava falando hoje com uma amiga e ontem com outra amiga. Eu dei para minha mãe de presente, a minha mãe adora uma doencinha. E aí, o meu pai tem alguns problemas de saúde e tal. Então, eu dei para ela um livro de uma escritora chamada Cristina Cairo, chama A Linguagem do Corpo. E esse livro, ele fala bem aquilo que tu falou, as doenças que a gente tem, por exemplo, a infecção urinária. O rim, ele está diretamente ligado com o medo e com várias outras coisas. Então, assim, lá tem uma lista de doenças, e assim, dessas doenças do corpo físico, e o que ocasiona aquilo. Então, assim, gente, não dá mais para negar que o nosso emocional... Essas são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Não dá mais para negar que, se não todas, porque seria muito... Assim, a gente não pode, né, generalizar,
mas que muitas das doenças que hoje assolam o mundo inteiro são psicossomáticas. Elas vêm de dentro. Se a gente adota uma rotina e que é realmente de cuidar da nossa cabeça, do nosso emocional, de olhar para a gente, de silenciar, ter uma rotina de coisas que nos dão prazer, né? Fazer terapia, cuidar da energia, fazer reiki, teta, o que a pessoa se identifica mais, rezar, ir na missa, ir no culto, faz o que quiser, mas se conecte de alguma maneira que deixe sua cabeça tratada, sempre seu emocional tratado. Não tem remédio, não tem vacina melhor do que essa, né? Que eu digo das doenças mesmo. Que é cuidar da sua cabeça, é se vacinar naturalmente, assim, de várias doenças. Sim, com certeza. Até o nosso, isso que tu falou da cabeça, né? Cuidar da cabeça, o nosso chakra coronário, que é o que fica no topo da cabeça, ele é responsável por essa conexão, né? Com a conexão com o divino, com a conexão com a espiritualidade, tudo que vem do alto, né? E quando esse chakra está muito desalinhado, normalmente o terapeuta ou o reikiano que se auto-aplica sente a cabeça, quando a gente bota as mãos na cabeça, assim, parece que a cabeça tá, tipo, chacoalhando, cheia de coisas. E essa energia, a gente precisa trazê-la para o coração. Quando a gente traz ela para o coração, a gente traz ela com conexão, como tu falou. Não precisa ser só reiki, não precisa ser só psicoterapia. Você pode simplesmente deitar na sua cama, fechar os olhos e respirar e fazer uma prece de coração. Você passa esse turbilhão, esse fogo da mente para o coração. E aí, o chakra cardíaco, ele é o chakra que expande, né? Então, ele é o chakra que vai levar tudo para fora. Então, ele vai transmutar essa energia de dentro da gente e vai jogar para fora, sabe? Vai fazer ela expandir realmente, né? Então, é o fogo. Eu até aprendi isso com uma amiga, com a Gabi. Que o fogo da cabeça a gente tem que trazer para o cardíaco. E isso são práticas de várias terapias. Se você observar, muitas terapias falam do chakra cardíaco. É um dos chakras mais, para mim, eu sempre digo até nos cursos, eu sou suspeita porque é o meu chakra preferido, porque ele é sensacional, assim, o poder que ele tem. Então, assim, pode observar, quando a gente vai rezar, onde é que a gente coloca as mãos? É no coração, né? Quando a gente quer, tipo, sabe assim, abraçar alguém, a gente sente a pessoa aqui no peito, né? O próprio Quando a gente abraço é o abraça, encontro de corações, né? Eu ia dizer exatamente isso, Renata. O autoabraço também, né? Quando você, tipo, tá ali com dor, triste, você se, né? Então, assim, é o cardíaco. Então, a gente tem que trazer toda aquela coisa pro cardíaco. Porque a partir do momento que a gente... Isso vem nessa questão do auto-amor, né? Do amor próprio. Se a gente ama aqui dentro, isso expande. E aí, sim, a gente consegue amar o próximo, né? Quem tá do nosso lado. Então, esse chakra é aqui dentro que a gente tem que sentir. E muitas vezes a gente sente aqui, a gente sente aqui, a gente sente no estômago. E aí, assim, a gente vai indo, levando a vida, tentando controlar o incontrolável, né? Quero trazer um pensamento de uma aluna tua, Juma, que postou ontem sobre essa questão do auto-amor, e ela trouxe uma passagem da Bíblia, que é "Me os outros como a ti mesmo", a Karen, eu acho. A Karen, né? Karine. E isso. E ela trouxe essa questão de como a gente esquece do auto-amor, mesmo quando a gente é religioso ou religiosa o suficiente para... E a gente, às vezes, não entende essa passagem da Bíblia, né? Que a gente não entende que é para amar os outros, a gente precisa amar a gente antes. Então, a gente se ama e depois depois que a gente se amou, aí sim a gente ama o próximo. Porque a gente tem que... O nosso amor pela gente tem que ser pra gente a imagem e a semelhança do amor do outro, né? É o que a gente passar esse auto-amor. É o que a gente fala sempre, assim, né? Que a gente ensina como que a gente quer ser tratado, né? Então, pode observar, às vezes a gente está reclamando muito que não sei quem, como que as pessoas tratam a gente, às vezes muito em relacionamento, o que a gente está disposto a aceitar,
mas como a gente se trata, né? Como que a gente se trata? Como que a gente trata o nosso coração? Como que a gente trata a nossa cabeça? Como que a gente Uhum. trata as nossas emoções? A gente acolhe, a gente refuta? O que que a gente faz, né? Então, o jeito que a gente se trata ensina como que os outros vão nos tratar. É muito isso, Vicky, é verdade. Porque as nossas relações com o outro são espelhos, na verdade, né? Então é para a gente observar como a gente está se tratando. Muitas vezes, ai meu Deus do céu, muitas pacientes, principalmente mulheres, né, chegam para mim assim. Digo mulheres não pelo tipo de ocasião, mas é porque nesses casos as mulheres realmente buscam mais terapia, né? Busca. E elas dizem assim, meu Deus, mas eu não consigo me relacionar, eu só encontro pessoas indisponíveis, eu só, sabe assim, as pessoas não estão, eu não consigo achar, eu tô querendo muito, e eu sempre uso isso vem da constelação familiar, né? Você tá disponível para um relacionamento? Nossa, eu tô muito. Então, você se imagina 24 horas por dia com uma pessoa, daqui 20 anos vivendo com a mesma pessoa, com as sombras daquela pessoa, que vai refletir as tuas sombras, porque quando você se relaciona com espelhos, puxando as tuas sombras, te trazendo coisas. Você realmente está disposta a isso? Mudar a tua rotina, mudar a tua vida, né? A pessoa já... Eu falei, então, você não está disponível. Já começa por esse princípio. Então, já entenda que você não está disponível, sabe? Aí, ou às vezes eu pergunto isso tudo e a pessoa fala, e se for uma pessoa legal, então você não está disponível, você está querendo alguém específico, você está querendo uma pessoa específica, você não está disponível, né? E muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que às vezes a gente convive com a pessoa diariamente, por muito tempo, e a gente não olha para a pessoa se a gente está indisponível. A gente nem percebe. E a gente está buscando né, uma coisa esplêndida. Eu digo isso por mim, por experiência própria, que fui amiga do meu marido por 2 anos, e nenhum dos dois se olhava com um olhar realmente de disponibilidade, porque nenhum dos dois estava disponível. E aí, a partir do momento que as outras pessoas começaram a observar que a gente tinha muito em comum, os outros começaram a falar pra gente que Aí poderia acendeu. existir uma coisa. E aí os dois falaram, tá, peraí. E aí, quando a gente se colocou disponível, virou uma relação que esse ano faz 7 anos. Então, Entende? Júlia, eu só tenho 26 itens na minha lista. Eu, assim, se coisar pelo menos 80%, eu tô totalmente disponível. A Maiane vai me matar se eu deixar essa lista vir à tona de novo. O que é a minha lista? Eu falo muito da A minha lista... lista. Não, Mas, realmente, assim, a Juma Mas e o posso fazer uma Du, pergunta, então? olha, é um casal, Essa assim, ó. é um pouco diferenciado. Depois eu falo do casal. Depois eu falo do casal. Hã? Depois eu Falou falo que... do casal, pode falar dessa lista da Renata. qual é a Tá. pergunta? Uma pergunta para a lista. Ela tem coisas que você quer na pessoa, no caso? Me mandaram Tá. ser bem específica. E Dizem que em é algum lei da momento... atração. Tá. E em algum momento você, tipo, já botou o que você não quer em alguém? Eu sei que às Não. vezes é muito menos. Já botei Eu, algumas eu, coisas que eu não queria. eu sei que eu digo por mim, de outros relacionamentos. Eu sempre fui muito presa, assim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito livre, eu sou muito... eu gosto de conversar com todo mundo, eu converso com todo mundo mesmo, abraço todo mundo mesmo, sou muito do toque, do falar, do abraçar. E os meus outros relacionamentos eu era muito presa, não podia ser eu de verdade. E a partir do momento que eu fiquei solteira, eu falei, eu não quero, eu não exijo nada. Eu só quero ser livre e eu quero alguém que não me prenda, que não venha com uma gaiola de brinde, que seja só a pessoa. E aí, ali, né, porque é muito mais fácil a gente se acostumar com as qualidades das pessoas, né? Mas eu acho, O mas eu fulano que acho que sabe cozinhar, o fulano que sabe... Mas é mais difícil a gente se acostumar com os defeitos, né? mas sabe que o negócio da lista, a gente brinca, tal, mas outro dia eu parei para olhar e eu acho que são coisas que, porque eu tive um relacionamento só de muitos anos, né?
E depois a gente encontra pessoas pelo caminho justamente porque a gente está indisponível ou a gente está num momento de confusão, a gente atrai pessoas iguais. É fato, Sim, isso eu aprendi a duras penas, como a gente atrai pessoas iguais. E a lista, eu acho que ela é para me lembrar do que para mim nada é mais que o mínimo, óbvio, tem umas coisas assim babaca, tal, assim, de aparência, tal, porque dizem que tinha que ser bem específico. Mas a maioria das coisas para mim são coisas básicas que eu nunca tive. E eu não quero ter um novo relacionamento em que eu continue não tendo essas coisas, depois que eu entendi a importância da parceria, da admiração mútua. Então, é esse tipo de coisa que tem na minha lista. São coisas que eu nunca tive, mas que eu não quero deixar de ter, sabe? Que eu acho que a gente tem que prestar atenção mesmo, porque são coisas que eu aprendi a ter em mim. E aí eu quero que a pessoa tenha nela, né? Eu realmente, hoje, assim, se eu pegasse um espelho, não tem aquele negócio, tu casava contigo mesmo? Hoje, depois de tanta terapia, eu vou dizer que olha que eu casava. Mas o reiki e todas as terapias foram muito importantes. Não sei se vocês já falaram. Não sei se vocês já falaram, só pra gente não fugir muito, mas se vocês já têm algum episódio que fala sobre polaridade feminino e masculino, isso vem bastante nessa questão do relacionamento. É verdade. É muito bom. Não, mas eu tenho estudado sobre o sagrado feminino, né? Porque eu vejo que eu não tenho tanto. E daí eu tenho estudado muito sobre isso, né? Porque a gente para de cuidar do nosso feminino achando que a gente não pode, né? Porque a nossa sociedade, ela veio para crucificar muitas vezes o feminino, julgar o feminino, e a gente foi perdendo o nosso sagrado feminino, né? E na verdade, eu acho um assunto... Eu acho que até... Não, eu acho que até o próprio... vou falar uma coisa polêmica, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, mas muito do feminismo foi distorcido e trouxe um lado muito masculino para a mulher. Eu concordo. E aí ali que veio essa distorção do sagrado feminino. Porque é muito importante a mulher ser forte, ser empoderada, só que o feminino, né, a energia feminina, não significa que a mulher precisa ser fraca, fracote, chorona, mas a mulher precisa ser sutil. O homem no sentido, o masculino, que é a força. E a gente veio de uma geração que a gente tá muito assim, tipo... Isso, eu digo assim, que é 90% das meninas, mulheres, que a gente é realmente assim, tipo... Ai, sabe? Eu vou trocar a lâmpada sim, eu tenho marido, mas eu vou pintar a parede sim. E isso não é errado. Só que às vezes a gente, dentro de um relacionamento, na polaridade, a gente começa a ser muito masculino e aí o masculino fica feminino, né? Num relacionamento. Eu tô lendo. E aí a gente começa a ser mães dos nossos quando maridos. A gente quer buscar um homem forte, um homem para admirar, a gente tá aqui em cima. Então, a gente não consegue admirar um homem que está abaixo. Então, às vezes, a gente precisa sutilizar, não ser fraca, mas entrar no sutil. Entrar nessa energia do sutil, do cuidar, do zelar, que é a mulher. E aí, o homem consegue ficar forte. E aí, você consegue olhar para o teu homem com admiração. E é difícil isso, né? Eu digo, por muito tempo, eu fui uma menina forte, dona da casa e tal, e aí eu não dava espaço para ele ser o homem da casa. E não porque ele não era, mas porque eu não dava espaço. Eu não permitia que ele fosse. Né? Isso é bem... E muitas vezes no relacionamento é o que a gente cobra, né? No relacionamento a gente cobra que ele seja também um homem da casa, que a gente não precisa estar mandando o tempo inteiro. Mas como a gente tem um masculino muito acima do nosso feminino, a gente acaba tomando conta, né? E é fácil pra gente tomar conta das coisas. Mas trazendo essa coisa pro feminismo, não é errado porque a gente precisou dar uns passos à frente, né? A gente estava muito aquém. Então, a gente precisou se mostrar, a gente precisou buscar espaço, a gente precisou buscar força. E
mulher, né, normalmente a gente faz coisas muito bem, né? Então a gente ganhou muito, estamos ganhando muito espaço, ganhamos muita força, né? Então eu acho sempre possível a gente buscar essa questão do sagrado feminino, e é uma questão que eu tenho estudado agora, porque realmente eu vejo que realmente eu não tenho muito, e porque faz falta, porque muitas vezes em qualquer relação a gente é mãe do cônjuge, mãe do parceiro, a gente quer cuidar, a gente quer tomar conta e a gente acaba ultrapassando até o limite, né, desse cuidado, né? A gente, sim, o Sagrado Feminino, ele ensina a gente a cuidar, mas dar espaço para o masculino, e trazendo essa questão também que a Mari sempre traz, que eu gosto de trazer também, que é a questão de não precisa ser um casamento heterossexual, tá? Um relacionamento heterossexual. As mulheres devem buscar o seu feminino em qualquer relacionamento, tá? O cuidado não é uma questão de... feminino e masculino não é relação, né? É interna. É interna. Então, é independente de relacionamento com o outro, né? O masculino e o feminino deve estar polarizado da gente. Eu acho que a nossa geração, ela tá muito... A nossa geração de mulheres, nós mesmos, a gente tá muito confuso ainda. Porque a gente tá naquela da criação que as nossas mães nos deram e das coisas que a gente está conquistando. Daí o cara chega e fala, eu vou trocar a lâmpada para ti, tu fala, não precisa, deixa eu fazer, sendo que não faz mal aceitar ajuda. Sim. Não faz mal pedir ajuda. Então acaba que, óbvio, eu sou super orgulhosa de todos os quadros que eu já pendurei, das prateleiras que eu coloquei, mas se eu tivesse um marido aqui em casa, eu não ia ter problema nenhum de dizer para ele, ai, querido, pendura lá aquela prateleira, até porque se desse errado eu podia culpar ele, né? Aqui eu só posso culpar eu mesmo. Só posso me culpar da cagada. Né? Autorresponsabilidade. Mas a gente está realmente em desequilíbrio. Eu vejo a gente tendo que se afirmar demais para poder ter um lugar, sabe? Então, equilíbrio. Eu comprei Mas é que a gente está livro. buscando um lugar ainda, né? A gente está buscando, exatamente, a gente está perdida. E eu comprei o livro também, chama Feminina e Poderosa, da Jaqueline, que é daquele Casal Sem Vergonha. Vocês já viram esse... Eu adoro ele. Eu já li todos os livros, Mulheres Boas de Cama, o Lixo Emocional. Eles têm o Instagram lá, o CSV. E aí eu comprei o Feminina e Poderosa, da Jaque. Só que um blog bem antigo. Não, era um blog. Aí agora é um Instagram, eles até se separaram já, o casal não é mais casal. E aí eu comecei a ler o livro dela e, cara, bum, assim, ó, na cabeça. Porque realmente são coisas que tu tem que aprender. E eu acho, agora, voltando ao nosso mote, eu acho, penso eu, que o reiki, com esses equilíbrios e essas terapias holísticas que reequilibram os nossos chakras, as nossas energias, ajudam nisso também, né? Ajuda muito, trabalha muito a nossa energia Kundalini, né? Que é a energia do fogo interno que vem lá do nosso chakra básico. Então, puxa aquela energia, né? Sou o exemplo vivo. Por quê, Vi? O exemplo vivo disso tudo. Por quê? Cara, com o reiki, eu me auto-aplico todos os dias, né? Quando eu tava muito fervorosa no reiki, eu ficava de manhã e de noite. 2 vezes ainda. E realmente, 2 vezes ao dia. Para iniciar o dia limpo e limpar a energia do dia. Então, era de manhã e de noite. E realmente, assim, a energia, principalmente no chakra sexual, né? Que é o segundo chakra, se não me engano. Isso. Ele, para mim, ele era muito... Ele me puxava muito. E eu tentava descobrir por quê, porque não sabia o porquê daquilo. E aí eu fui estudando. E é realmente por isso, porque eu não tenho... Eu não tenho muito uma... Eu não sou muito... Não que eu não seja feminina, né? No meu jeito. Mas a minha personalidade, ela não é muito.
Uhum. Eu sou muito assertiva, eu era muito cética, né? Até conhecer o reiki e descobri que nem tudo pode ser preto do branco, né? Uhum. E isso é muito do universo masculino. Então, cara, isso me mudou muito, assim. Eu busquei entendimentos de que tem um entendimento para dar depois, sabe? E Sim. aceitar isso para mim hoje é a maior, como é que eu vou dizer, é a maior que o reiki deu certo, sabe? Eu para mim, o Sim. reiki, para mim, foi minha salvação. Em ansiedade, em depressão, em me encontrar como mulher, principalmente. Eu não querer ter filhos hoje não é porque eu quero ser, meu masculino está acima do feminino. É porque eu, como mulher, hoje posso escolher não querer ter Uhum. filhos, sabe? Hoje, E sabe né? por que Eu que o sempre digo reiki... que eu posso mudar de ideia um dia. Sim, claro, no momento, né? Mas sabe o que eu digo, assim, que essa questão do reiki, que auxilia, pra gente falar do reiki, assim, né? Essa questão da energia que tu tá falando, é porque como o teu lado masculino, ele era muito assertivo, cético, durão, né? E o reiki, ele trabalha com o sutil, ele equilibrou a tua energia sutil, e a energia sutil é a energia feminina. Feminino. Então, ele já botou uma semente de feminino, né? Dentro de um 80-20, que 80 era o masculino, entende? Tu tinha o teu feminino ainda, mas era um feminino Com certeza. adormecido, era um fogo feminino adormecido. E é muito importante para nós mulheres, né, ter esse fogo aberto, porque e o fogo não é só o sexual, porque tem muita mulher que é muito sexual e é extremamente masculina. É verdade. Então, né, vem de ligações diferentes, assim. Mas o reiki, ele tem muitos benefícios nessa questão do sutil, de trabalhar o sutil, né? Principalmente para a gente que é mulher, para trabalhar essa energia que vem da sutileza, para a gente começar a entender que realmente a gente pode ser sensível sem ser fraca, né? Porque a gente quer ser forte, E mas... é bem isso. E é bem isso porque a gente é ensinada a que a mulher é sexo frágil, a gente não quer ser frágil, né? Quando a gente Sim, cresce, a gente quer ser forte. E é muito da sociedade que a gente vive. A gente foi criada num sexo para ser frágil, sim, porém a gente não pôde seguir nesse sexo frágil, a gente teve que ser forte. E aí é muito o desequilíbrio que a gente vive hoje. Hoje a gente não tem sim. esse equilíbrio, porque a gente não foi nada a se equilibrar, né? Sabe o que eu penso? E Desculpa. eu só queria trazer a questão de que hoje as mulheres e as pessoas em geral estão buscando mais essa energia sutil, o reiki e outros tratamentos, estão buscando mais o espiritual, né? Porque o espiritual, eu acho bem importante a gente diferenciar o espiritual das religiões, né? Do Sim, do espiritismo, por espiritismo, exemplo. da doutrina O espírita, espiritual né? é tu cuidar de ti, do cuidado do teu interior, né? Uhum. E como as pessoas depois, principalmente depois da pandemia, estão buscando mais essa energia, esse cuidado com o espiritual. É, mas por E quê, né? como... Porque elas foram obrigadas a ficar com elas mesmas. E fazer isso aqui, ó. Exatamente. Exato. Rezar. Mas sabe que eu acho que muito também, por exemplo, a Vicky, eu gosto muito de dizer que cada um tem uma história, cada um vê as coisas sob a sua lente, né? Por exemplo, eu tenho uma história muito normalzinha, né? Tudo certo, depois lá pelas tantas idades, com 28, 29 anos, que eu fui ver o que era uma dificuldade, fui estourando algumas bolhas na minha vida, e ali que eu comecei a ir atrás de alguma coisa de autoconhecimento e tal, para tirar aquela coisa de dentro do meu peito, porque às vezes a gente vive com uma angústia. Por exemplo, a Vicky, ela foi uma pessoa, ela é uma pessoa que foi demandada dela uma força e uma resiliência desde muito cedo. Eu te admiro muito, Vicky. Com 17 anos... Obrigada, Renata. Eu não vou chorar. Não vai chorar. Com Não precisa 17 cantar. anos... Isso é a história de cada um. Com 17 anos, foi demandada uma força, uma independência, e
e às vezes uma atitude da Vicky que eu nunca nem imaginei que eu poderia ter, mas é de acordo com o que a nossa história manda. E muita gente que está ouvindo a gente agora pode ser que vive numa vida assim, ó, que nunca... Ai, mas eu não tenho trauma nenhum. Eu nunca escutei nada ruim. Gente, cada história é uma história. Por mais perfeita que a tua história pareça ser, e não existe história pior ou melhor, existe a sua história. E tu pode ter certeza que não é por mal, não é para o nosso mal que as pessoas colocam traumas e coisas na gente, mas é porque as pessoas dão o que elas têm. Eu identifiquei nas minhas terapias traumas que vieram de pai, de mãe, de irmão, de tia, de amiga. Então, a nossa vida é feita de relações, a nossa vida é feita de acontecimentos e o que a gente faz com eles e o que eles fazem com a gente, né? Exato. Então, eu acho que a gente... parte do crescimento, faz parte do crescimento de cada um, né? As pessoas, elas têm karmas, né? E as ações delas, elas evidenciam esses karmas, né? Então, faz parte do crescimento de cada pessoa. Tanto que fizeram contigo, quanto que vão fazer com elas, né? Mas eu penso assim, ó, que tudo que acontece, por exemplo, o que aconteceu com a Vicky, o que já aconteceu com a Juma também, o que já aconteceu comigo, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente usa para subir, ou a gente usa de muleta o resto da vida, a gente vai ser vítima daquilo que nos aconteceu. E, gente, assim, ó, não é nada levinho o que aconteceu com a gente, não, tá? Não é nada suavão, não. Mas eu acho que uma coisa em comum que nós temos é que realmente, quando tu abraça esse negócio do autoconhecimento, porque é uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer olhar os monstros que moram dentro da gente, ninguém quer olhar que aquilo que está acontecendo na nossa vida é responsabilidade nossa, a gente não pode culpar ninguém. A gente está acostumado a culpar o terceiro, a gente não vai correr porque está chovendo, a gente não vai... Não, é tudo nós, né? E eu acho que as terapias energéticas, o Reiki, o Theta, a própria terapia também, ela faz olhar para dentro. Não tem outro caminho. É olhar para dentro. E dói olhar para dentro. E dói muito, é horrível. É horrível. Mas assim, ó, dói, vê se vocês concordam comigo. Dói para nunca mais doer tanto. Dói uma vez. E eu sou fãzinha mesmo. Eu indico para todo mundo, porque realmente é indiferente de crença. Não tem crença. Eu conheço gente de todas as religiões, sem religião e até ateu que faz reiki, né? Porque, cara, a energia tá aí e as influências estão aí, né? A minha história com o reiki, na verdade, veio de dor, né? Na verdade. Eu acho que muitas pessoas buscam quando elas já estão no ápice, né? É muito difícil alguém que busca uma terapia quando tá tudo bem. É muito difícil, é muito raro, assim. Ou busca uma religião, ou busca um centro espírita, ou busca uma igreja, ou busca um médico, que seja o que for, quando tá tudo bem. Então, a minha história como terapeuta também, para eu me tornar terapeuta, também foi de dor. Eu comentei da faculdade de psicologia e tal, mas isso foi muito antes de eu realmente me consolidar como terapeuta, né? Não sei se vocês me permitem contar um pouco por cima. Por favor. Mas eu sempre fui, desde muito nova, eu sempre fui muito ligada nessa parte, tipo, de energia. Sempre fui aquela criança que gostava de pedrinhas, gostava disso, daquilo, né? Assim, sempre fui muito... A minha família sempre frequentou também centro espírita, enfim. Então, tipo assim, já era algo que envia uma parte espiritual. Mas nunca foi algo, assim, muito dentro mesmo de casa. A gente ia quando, assim, minha irmã estava doente, levava lá para benzer, ou levava lá para tomar um passe, enfim, era aquela coisa. Só que eu sempre fui muito ligada com isso. E aí, em 2013, minha mãe descobriu um câncer. E foi um câncer que foi, tipo, devastador, assim.
Ele ficou por muito tempo, a gente ficou tratando com ela por 8 anos, e então não foi rápido, né? Mas foi um câncer que tomou conta, assim. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, sempre foi uma pessoa muito para cima, alto astral, e o câncer realmente veio como, sabe? Com o entendimento que eu tenho hoje, eu sei por que ele veio. Mas na época a gente ficava com muitos porquês, né? E aí na época eu tinha 15, 16 anos mais ou menos. E aí foi toda essa questão do tratamento e tal, e aí, enfim, né, como infelizmente muitos dos casos, o câncer acabou vencendo a guerra e a minha mãe desencarnou em 2019, final de 2019. E aí, um mês antes, né, em dezembro, na verdade, em janeiro, fevereiro, por ali, começou a dar o ápice da pandemia. Por um lado, dentro da minha cabeça, eu pensava, graças a Deus, que ela foi antes, porque com a doença que ela tinha, ela não ia conseguir passar pela pandemia, eu já tinha certeza disso. Então, no estado que estava, porque ela já estava com o pulmão muito debilitado, enfim. E aí, foi no começo da pandemia que eu realmente me entreguei para a espiritualidade, mas dentro do processo de luto, né? Eu me entreguei para a espiritualidade não só por conta da pandemia, mas principalmente porque eu estava vivenciando o processo de luto, eu estava tentando entender o que eu estava sentindo. Eu já estudava muito a parte espiritual para poder entender o que estava pronto para acontecer, né? Porque a morte também é um tabu grande que a gente tem. E eu trago isso muito nas terapias, de trazer a morte como algo normal, que a morte não vem só da morte do corpo, mas a morte de ciclos que a gente tem durante toda a nossa vida, né? Então a gente lida com a morte de muitas formas. E aí eu fui buscar, na verdade, a espiritualidade dentro de uma dor, né? Da dor da perda da minha mãe. E aí eu fui estudando e estudei 2020 inteiro, assim. E, na verdade, o Reiki já tinha aparecido para mim antes da minha mãe desencarnar. No começo de 2019, eu trabalhava com uma menina que era reikiana, e ela começou a fazer algumas sessões na minha mãe, e aquelas semanas que ela fazia, minha mãe ficava muito bem. E aí eu falei, não, eu vou fazer o curso para poder atender ela, para poder fazer reiki nela, já era algo que eu achava muito legal. Nunca tinha feito reiki, nunca tinha recebido reiki, mas sempre gostei, sempre ouvia muito bem falar. E aí eu fui atrás fazer o curso, e aí quando eu fui atrás, eu fui porque eu queria curar a minha mãe. E aí a terapeuta falou assim, não, você não precisa, nesse momento você não precisa ser terapeuta para curar a sua mãe. Você precisa se curar primeiro. Você precisa fazer o processo inverso. Você tem que você se olhar, você se autoconhecer para você poder fazer o curso para chegar, a Vicky sabe, para chegar no nível 2 para você poder atender outras pessoas. Então você tem que se curar primeiro. O nível 1 é para você, não é para os outros. E aí eu desisti de fazer, porque naquele momento eu não queria meu foco era só minha mãe, eu queria curar minha mãe dentro do que eu podia. E aí continuei estudando espiritualidade, enfim, 2020 inteiro, durante a pandemia. E aí, mas assim, daquele jeito, só estudando em casa, continuando com os velhos hábitos, com as velhas crenças, com os mesmos padrões de pensamento, vivendo a mesma vida, só que tentando trazer o espiritual para dentro da minha vida. Só que quando a gente começa a estudar nosso interior e a gente não muda os nossos padrões, fica uma coisa a gente fica meio no vão, assim, porque parece que falta algo, sabe? A conta não fecha. A conta não fecha. E eu sempre falo, eu uso isso como para mim foi muito de uma forma muito ruim, mas foi muito bom para mim. Eu vivenciei o processo de luto de novo em 2021, quando eu perdi minha melhor amiga num acidente. Então, eu foi assim, para mim, tudo isso que aconteceu foram as duas coisas mais importantes da minha vida, não as melhores, mas as mais importantes, porque foram as que me trouxeram a ser quem eu sou hoje, né? Todo o meu processo até pessoal, mas também profissional. Então, são as vivências que eu tive. E aí entra muito isso que tu falou, das vivências, né, transformarem a gente. E aí eu busquei o reiki, na verdade, como uma forma de eu realmente aceitar que eu precisava curar algumas coisas dentro de mim, né? Que aí era o luto da minha mãe, que eu vivi, eu considero que eu vivi muito bem o luto da minha mãe. É algo que eu consigo falar abertamente, não é algo que me dói falar. Mas quando eu perdi minha melhor amiga, foi algo que eu não esperava, foi muito um susto, sabe?
foi muito repentino, assim, e aí eu sempre digo, a minha mãe, eu virei a chave, mas quando eu perdi a Giane, que era a minha melhor amiga, eu não abri a porta, eu chutei a porta, porque eu fui obrigada a fazer isso, assim, sabe? E aí, nesse processo todo, que eu entendi, né, muita coisa. Foi, assim, realmente uma luz se acendeu e eu falei, caraca, sabe? Essa velha frase da vida é um sopro, e aí você vai esperar a vida inteira passar, por isso que eu acho que é tão importante essa questão dessa terapia integrativa, porque você vai esperar a vida inteira passar para você olhar para suas questões. E eu ri a hora que você falou do trauma. Ai, tem muita gente que não fala, não tenho trauma. Porque eu lembro que eu falei isso para minha mãe. Mãe, por que tu não busca uma terapia? Porque tu tem traumas. Esse teu câncer, ele veio de traumas. Ela olhou para mim. Eu não tenho traumas. Tenho trauma, guria. Eu É uma falei, vida perfeita, tá tudo certo. eu falei assim, Jesus Cristo voltou e eu não sabia. eu falei isso pra ela, Jesus voltou. Você voltou como Jesus, eu disse. E daí ela deu risada e ela disse, eu não tenho trauma. E ela viveu a vida como se ela não tivesse trauma. E aí ela era muito assim, muito, né? Ela sempre foi muito forte, ela viveu, na verdade, esses 8 anos com muita força. Por isso que eu admiro muito ela, né? E aí foi esse processo todo louco, né? Esse caminho todo louco que me levou a ser terapeuta hoje. E aí eu entrei de cabeça, eu literalmente me joguei de cabeça. A minha busca pelo reiki, pela minha espiritualidade, começou com a mesma dor da Juma. Porém, o meu luto não foi tão bem trabalhado, assim. Como a Rê disse, eu perdi meu pai com 17 anos, né? E eu não vivi esse luto muito bem. Porque com 17 anos, tu não aceita muitas coisas e tu não tem entendimento sobre isso, né? Não, nada. Algumas pessoas, né? No caso, eu não tinha, realmente. Então, esse luto, ele sempre esteve na sombra, né? E ele vinha constantemente porque eu não tratei dele, né? Até a gente encontrar o reiki e realmente entender. Hoje eu entendo o porquê, obviamente. E eu sempre dizia, né, que as pessoas, quando morriam, me levavam uns pedaços. E daí eu fui perdendo perdi meu pai, perdi um melhor amigo também. Então, eu nunca tratei dessas dores, né? Então, o reiki, ele veio para... O reiki foi uma barreira que eu quebrei, né? Sobre essas coisas. Tipo, entender o porquê, entender que talvez não seja sobre mim, mas talvez que eu devesse passar por isso, né? E tratar o luto como luto e tratar a morte como a coisa mais natural que tem na vida, é a gente nascer e morrer, né? Então, é uma coisa... É a única certeza que a gente tem e é a única coisa que a gente não pensa durante a vida, né? A gente tenta não pensar sobre a morte, né? Nem nesse assunto. Mas é a única certeza que a gente tem. Então, o reiki veio para eu conseguir falar sobre isso, conseguir me tratar com isso, entender que sim, é um trauma, né? Mas que ele tem um porquê de ser. E falei sem chorar, Renata, olha só. Ai, gente, eu já tô aqui quase chorando pelas duas. Mas cara, eu acho que é muito isso, assim, e por isso que eu digo, eu até esses dias mesmo eu fui num centro espírita e o dirigente da casa tava falando sobre morte, né? E aí eu me emocionei muito, assim, porque ele falou essa frase que eu disse da coisa mais importante, ele falou, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, ele falou que a vida inteira a família dele foi espírita, de centro espírita mesmo. E ele perdeu um irmão num acidente também, o irmão era muito novo, tinha 20 e poucos anos, e ele falou exatamente essa frase, ele falou assim, foi o dia mais importante da minha vida. Vocês podem achar que eu tô sendo ruim de não falar que foi o nascimento do meu filho, que foi meu casamento, que foi, sei lá, o dia que eu comprei minha casa, mas o dia que eu perdi meu irmão foi o dia mais importante da minha vida, porque você realmente tem o entendimento da vida. E diferente da Vicky, que teve esse trauma, né, eu vejo que tem muitas pessoas que têm, não é algo incomum, porque a gente tem o tabu. Para ter noção, antigamente, né, quando você falava de morte, você falava de alguém que já morreu, eles mudavam o tom da voz para falar. Eles falavam, o falecido, o fulano, tipo, eles não falavam o nome da pessoa. O finado, eles falavam, porque eles não falavam o nome da pessoa. A morte era tanto um tabu, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça,
até antes da minha mãe falecer, eu sempre dizia assim, o dia que a minha mãe morrer, eu vou ter prazer de falar o nome dela em voz alta, sabe? Para isso nunca se esquecer, porque e aí que a gente começa a entender que realmente é uma coisa normal, né? Só que como, por exemplo, a Vicky falou que ela era mais cética, ela não tinha o contato interno dela naquela época de entender que isso também aconteceria com ela, que a morte ela vinha de outros momentos, e foi ali que ela começou a curar, quando ela começou a olhar por esse outro olhar, né? Por esse outro referencial da morte, E como acolher não a algo dor, ruim. né? Eu acho que o que a gente está tendo direito hoje em dia, direito mesmo, assim, é de e entendimento de acolher a dor. Porque não só o sofrimento de uma perda, mas de uma derrota da vida, de um final de relacionamento, de uma coisa que não deu certo, a tristeza. Uma demissão no trabalho. Né? A gente acolher a tristeza, porque hoje em dia, ai, não fica triste, levanta poeira, bora tu cropped e reage. Eu era muito assim, sabe? E porque realmente, né, não tenho nada que reclamar da vida, meu Deus, né, a gente tem tudo, tal, né? Só que aí até que um dia me falaram, a minha psicóloga me falou, Renata, acolhe a tristeza, não tem problema ficar triste. E aquilo ali realmente hoje em dia eu penso assim, sabe? Acolhe a tristeza e, e eu, o Reiki, o Theta Healing também tem me ajudado muito nisso. A acolher meus sentimentos, a parar de colocar a sujeira embaixo do tapete, sabe? Porque quando explodir, minha nega, quando explodir, explode em forma de doença. E aí? Exatamente. Aí, E aí além do é só reiki, eu vou ter que tomar o termo que eu remédio. uso. Exatamente, vai fazer um tratamento físico daí, né? Não Que tu vai ficar quero. debilitada daí, né? Daí não é isso que a gente quer. Então vamos pelo caminho mais fácil, né? Ô, Júlia, tem um negócio que ele chama, eu não sei se tu saberia falar sobre isso. Eu vou aqui porque eu lembrei disso agora, que é uma das minhas playlists. De frequência, na frequência vibracional do nosso corpo. Uhum. É assim que fala ou é do nosso espírito? Frequência, né? Frequência, tipo, A frequência vibracional. vibracional. Um dia eu estava assistindo. Energética, né? Não é nem do corpo, nem Energética, energética. obrigada. Trabalha com energia, né? Então Aí eu estava isso é escutando. física. Eu estava escutando um podcast, foi a entrevista da Márcia Sensitiva para o Vênus. Eu adoro a Eu Márcia adoro esse Sensitiva. podcast. Tu já Ela é escutou a sensacional, entrevista essa da Márcia Sensitiva no Vênus? É na Vênus. maravilhosa. Aham. Aí, Ela é tudo. ela Eu me identifico com ela porque eu me imagino velha daquele jeito, assim, ó. Porra! Ela Porra! Vai te criar, guria! E ela falou sobre a nossa frequência. Gente, olha o papo de doido, mas que faz tanto sentido. Ela falou assim, ó, resumindo que nós já estamos com 1h15 de programa. Olha só, Jesus vibrava em 1000 Hz, Buda vibrava em 800 Hz. Nós, meros mortais, acebolados, quando a gente está muito feliz, mega ultra, uhul, vibrando para cima, a gente vibra 400. E quando a gente está assim, ó, falando mal dos outros, reclamando, enchendo o saco, e ai, tudo é ruim, não sei o quê, a gente vibra 50. É nessa hora que tudo de ruim toma conta da gente, as energias ruins. Por isso que a Mariane e a Vicky, elas me enchem o saco porque eu trabalho com a não reclamação. Justamente porque eu não quero baixar minha frequência para 50 e um monte de coisa ruim chega perto de mim. Quando foi ficar a nos 400. Eu quero aqui, ó. Hoje eu tô no 100, cara. Eu vou pedir desculpa pra vocês. 432 Hz é a frequência da cura. Ó, então, aí, Juma, de lá vou para te cima. dizer, ouvir frequências enquanto a gente dorme. Eu sei porque quando a Juba faz atendimento à distância também, gente, ela fez vários no meu pai, que foi maravilhoso. E aí ela manda a frequência para ouvir. Essas frequências com repetição, quem quiser pode me pedir a playlist que eu mando, tá, galera? Eu tenho uma playlist de frequências que eu boto para ouvir quando eu durmo. Isso realmente É bem bom, eu uso. Isso realmente
O que que isso faz? Na verdade, assim, ó, falando, isso é pura física, na verdade, isso não é nem só espiritual, é energia, né? Energia, na verdade, vem da física. Tá. A gente tem, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, tem a tabela dos hertz, né? Então, esses hertz que até a Márcia falou ali no coisa, eles, na verdade, eles são frequências mesmo, né? Sim. Então, frequência do medo, culpa e tal, tudo que ela falou ali. Ajuda muito, porque, na verdade, isso entra diretamente nas nossas sinapses que eles falam, né? Eu não sei bem. No cérebro. Então, na verdade... subconsciente lá dentro. Isso, eles chamam isso, às vezes, de sequências bineurais. Trabalha diretamente com a nossa parte de neurológica, sabe? Então, são frequências que aumentam a nossa vibração. Então, por isso que... Só que, assim, a gente sempre fala, quando eu falo até para os alunos, a Vicky sabe que eu falei isso no curso, frequência, a gente não adianta, às vezes, a gente só ouvir, né? Adianta muito, 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 muito. É muito bom, por isso que a gente usa durante a prática meditativa, durante a terapia de Reiki e tal. Mas as nossas frequências, elas vêm de muitas coisas que a gente faz. O simples exercício da gratidão aumenta a nossa frequência lá no alto. E a gratidão não é tipo assim, recebi um aumento, que gratidão. É você tropeçar e você, né, falar assim, meu Deus, gratidão que eu só tropecei e não caí de cara no chão, sabe? Tipo, coisas assim. Então, quando a gente vibra muito alto, falando em energia destrutiva, energia ruim, aquela coisa que vem, ai meu Deus, eu vou tampar meu umbigo para não entrar energias ruins e tal. Isso também funciona, legal, beleza, mas a gente só consegue se blindar de verdade das energias destrutivas quando a gente está numa energia alta. Porque para uma energia ruim, vamos dizer assim, falando até, tipo, um espírito ruim, numa energia realmente ruim, ele não vai vibrar alto. Não tem como ele vibrar alto, é impossível. Então, ele vai vibrar numa vibração ali baixa. Vibração de ódio, vibração de medo, vibração de culpa, sentimentos ruins, né? Então, negatividade, enfim. Se a gente estiver vibrando na gratidão, no amor, na iluminação, né? Nessas energias mais altas, não tem como ele chegar. Então, a gente não é atingido por essas energias. E aí, isso é uma prática diária. Energia atrai, né, Juma? Oi? Energia atrai, né? Então, se tu tá vibrando numa energia... Exato. Se tu tá numa energia de negativismo, de pessimismo, de reclamação... A Renata brinca e a gente brinca com ela de positividade tóxica, mas realmente é uma coisa que a gente acredita, é uma brincadeira, tá? Sim, mas a gente entende também que tá tudo bem e não está tudo bem sempre. Não, sim, lógico. Mas aí é acolher as tuas você entendendo, né, que não tá tudo bem, você entendendo que não tá tudo bem, você também tá numa energia boa. Porque ótimo. você está vibrando no amor próprio. Exato. Você está vibrando no alto amor. Exatamente. Agora, se você vibrar na culpa de estar triste, você vai vibrar na culpa. Não no amor, no acolhimento, né? Então, tem realmente. Entendeu? Às vezes eu vibro na culpa de estar triste, às vezes. Não, você tem que... Não é, ai, meu Deus, eu tô triste e eu tô vibrando mal. Não, eu tô vibrando no amor, porque hoje eu tô triste. Hoje eu tô de TPM, eu tô brava. Não, mas eu tô num período que meus hormônios estão assim. Então eu me acolho, eu me permito me sentir assim, entende? Mas não é por isso que eu vou lá e vou mandar todo mundo para aquele lugar, vou falar um monte de coisa, entende? Então é uma questão de frequência mesmo, sabe? Tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Ai, gente. Mas eu acho que... Não, eu acho assim, ó. Que... o que eu ia perguntar? Eu lembrei, peraí. A gente só não... guarda aí. A gente... É que nem um rádio. Sempre usem a coisa do rádio. O rádio você só consegue ficar numa estação de rádio. Então, ou você vai vibrar no amor, ou você vai vibrar na culpa. Você não vai conseguir ouvir os dois rádios ao mesmo tempo. Então, sempre vibra no amor, sempre em estações de frequência mais elevada, que aí vai ficar sempre melhor. A vida muda muito. Faça um teste, faz um mês ali de vibrar só em vibração. E se acolher.
Eles Acolhendo o falam. sentimento, acolhendo o que tu tá sentindo. Tudo bem não tá bem o tempo inteiro. Tudo bem a positividade não tá lá em cima, Renata. Tá tudo bem, Hoje tá? tá down, a minha. E tá Mas tudo amanhã vai bem. estar melhor. Mas sabe que mas que eu ia te perguntar antes. Primeiro, olha essa loucura. Eu adoro falar sobre essas coisas, eu fico 2 horas. A Luísa Sbaraini, nossa astróloga oficial aqui, agora ela é Zanete. Agora ela casou. Ai, meu Deus, agora ela não é mais uma single lady. Olha só, ela fez um post esses dias muito legal, do tipo assim, ó, faz esse exercício, fica um dia sem reclamar, na outra semana fica 2 dias sem reclamar, na outra semana fica 3 dias sem reclamar, e aí tu vai fazendo um tempo cada vez maior sem reclamação, sem, sabe? Praticando a autorresponsabilidade, a ressignificação, né, das coisas e tal, que a vida muda. Gente, muda. Sabe aquele dia assim que tu acorda e tu bate o dedinho na cama e tu fala, filha da puta, porque eu bati esse dedinho, que merda, sei o quê. Aí tu vai sair, o teu casaco engancha na maçaneta e filha da puta, porque hoje vai dar tudo errado. E não sei o que. Dá tudo errado mesmo. Agora Não. espera. Mas vai, experimenta dar uma risada, fala, eita, distraída, e toca a tua vida. Muda tudo, muda tudo. Muda mesmo. Tu sabe que, falando de uma das pessoas, para entrar só um pouco nesse assunto, uma das pessoas mais da nossa geração, assim, mais iluminadas da nossa geração foi Chico Xavier, né? Dentro da nossa... E aí, esses dias mesmo eu li ele falando isso, que o mentor espiritual dele se chamava Emmanuel, né? E aí ele tem uma passagem que conta que ele um dia levantou da cama e foi empurrado, né? Assim, por espíritos negativos, enfim. Ele tropeçou, assim, quase caiu. E aí, na hora que ele foi reclamar, o Emmanuel apareceu e falou assim, agradeça. Daí ele, tipo, só olhou para ele assim, mas agradecer por quê? Se eu acabei de, tipo, ser empurrado, né? E aí ele falou assim, agradeça, porque se você reclamar, você vai entrar na frequência mais alta e você vai permitir que eles te atinjam mais ainda. Você agradece, eles não conseguem chegar mais, porque você agradeceu. E desde esse dia eu comecei... querido. Top, e é bem isso que tu falou em outras palavras, mas a mesma coisa. A partir do momento que você cair um negócio, se você bestemar, você vai se enroscar na porta, você vai entrar numa maré e daí vai se dizer que é o inferno astral, que é a lua que tá em não sei o quê. E na verdade é tu mesmo. É a velha coisa do tem que cuidar para não tapar o umbigo e explodir, porque dentro é o que tá acontecendo. Elas falaram isso lá. Eu ia dizer isso quando tu falou em tapar um umbigo. Tem que estar limpo para tapar o umbigo. Não adianta tapar um umbigo sujo. Ô, Juma, e com que frequência, é isso que eu ia perguntar agora para a gente tentar começar a fechar, com que frequência que, mesmo se a pessoa... Gente, é tão mais legal quando a gente procura alguma coisa sem estar na dor, não espera estar na dor, sabe? Com que frequência, Juma? A Juma atende em Balneário, mas atende à distância também. Vicky também estás atendendo, né? Sim. Ó, nós temos 2 reikianas. Eu sou bem... tem 2 terapeutas de reiki aqui. Eu sou ralé aqui nesse programa hoje, tá? Eu só sou atendida. Tanto à distância como presencial, mas qual é a frequência que uma pessoa... eu gostei disso aí, eu quero fazer isso aí para me blindar, para manter a minha energia lá em cima, para abrir meus caminhos, para ver o que a minha vida me reserva. Qual é a frequência? É uma vez por semana? É uma vez por mês? Eu posso... E aí, uma vez por mês, lá na Vicky ou na Juma, fazer um reiki e no resto do mês escutar minhas frequências, dar uma rezada, vou na missa? Sim. Como é que é? Eu sempre indico, assim, para início, quando a pessoa vem, eu quero fazer um tratamento, né? Quero fazer uma sessão, quero saber. Eu sempre indico que a gente faça de 4 a 8 sessões, uma por semana, para iniciar o tratamento. 4 sessões seria o mínimo, uma vez por semana. Porque aí ali a gente consegue fazer na primeira sessão a leitura. É como um tratamento de qualquer outra coisa, precisa de uma continuidade.
Então, a gente faz uma primeira sessão, tu já sente muita diferença, tu já vai embora diferente, tu já se sente muito diferente nas próximas 24 horas, mas na primeira a gente vai fazer a leitura, a gente vai entender, vai ter mais clareza, né, do teu momento. Então, seja essa primeira sessão só reiki, ou reiki com leitura de registros, reiki com tarô, enfim, para poder ter a clareza do momento, né? Uhum. E aí as outras sessões são para estabilizar essa energia. Então, a gente faz a primeira sessão, e aí a gente faz a leitura. Ah, tal chakra estavam desalinhados, mas eu deixo alinhado naquela sessão. Na próxima sessão, é como um retorno, a gente volta, vê se alinhou, se não alinhou. Aí eu digo lá, Renata, teu chakra cardíaco estava desalinhado e ele continua desalinhado, eu deixei ele alinhado. O que você não mudou nessa forma pensamento que ele continuou desalinhado? Porque energeticamente ele foi alinhado, mas ele só desalinha com alguma prática que é recorrente. Hábito. Uhum. E aí a gente, Porque exatamente, e a gente vai 50% é a terapia, né? a terapia, o resto é a pessoa. 50% é terapia, 50% é do paciente. O paciente também tem que mudar para esse chakra continuar alinhado do jeito que a terapeuta alinhou. Exatamente, é a reforma íntima, né? Não adianta, que nem a Vicky falou, não adianta tampar o umbigo se a gente tá podre por dentro. Não é tudo de fora, é muito mais de dentro, né? Então, a reforma íntima é o principal para tudo. Tanto que por isso que quando eu faço a leitura energética na primeira sessão, eu falo, teu tal, estavam desalinhados, precisa fazer isso para melhorar. Ou, ó, ele representa isso, esse representa aquilo, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo, entendeu? E aí a gente vai fazendo, e daí cada sessão vai melhorando. Depois dessas de 4 a 8 sessões de continuidade, se a pessoa quiser continuar fazendo uma vez por semana, maravilha. Se a pessoa quiser fazer de 15 em 15 dias, vai ser, eu sempre deixo a pessoa sentir, né? Eu sempre falo, não, vamos fazer o tratamento, eu insisto, sempre digo, vale a pena, porque muita gente, na verdade, eu atendo, a pessoa faz uma sessão, sente muita diferença, nossa, meu Deus, amei, mas não dá continuidade, sabe? A pessoa amou, viu muita diferença, mas acha que é só até ali. E aí, às vezes, indo muito mais profundo, a pessoa realmente vê a efetividade do negócio, né? E, na verdade, o reiki não tem contraindicação, não tem, né? Então, como, na verdade, depois que a gente se torna reikiano, até convido quem quiser, quem sentir de fazer o curso, a Vicky tá aqui de prova, realmente o nível 1, ele muda a vida, porque às vezes você não quer ser terapeuta, você não quer ser terapeuta, sabe? Você só quer trabalhar com a tua própria energia, você quer saber como se aplicar, saber como manter. E o nível 1, a Vic sabe, eu ensino. Os símbolos do nível 1 que você ganha no reiki, né? Você consegue fazer reiki no seu chuveiro para tomar um banho dos deuses. Você vai fazer reiki no seu prato de macarrão que você vai fazer para jantar, vai ficar o melhor macarrão do mundo. Isso não é tipo. Eu ia dizer exatamente isso. Isso realmente é energia. A melhor comida Fica porque que você possa comer porque é a nada comida mais é que do toca que amor, energia. né? Porque você bota amor na comida, né? É o que a vozinha faz. Quando a avó vai fazer um almoço, não é o melhor almoço? Por quê? Porque a avó bota amor, né? E então essa energia do reiki, na verdade, é energia de amor, né? Então no curso de reiki do nível 1, você aprende a fazer reiki nas suas plantas, nos seus animais de estimação, na sua cama, no seu travesseiro, até num remédio para potencializar o efeito do remédio. Olha ali as plantas. Eu nem vou mostrar minha floresta aqui. Isso daqui não é uma planta com reiki, não sei o que é. Planta com reiki, você eu acho que o que a gente ofereceu aqui hoje nesse programa, nesse episódio, foi a possibilidade de todo mundo se dar amor de presente, né? De se abrir, porque essa troca é amor. Então, vamos se tratar com amor, vamos se amar ao ponto da gente se cuidar, ao ponto de chegar lá na frente e dizer assim, nossa, como que tu, Vicky, quem tu agradece, Davi que chegar e dizer assim, eu agradeço a mim mesmo, porque eu me abri, fui lá e fiz. A Juma dizer, eu agradeço a mim mesmo, porque eu me abri, fui lá e fiz. Então, que todo mundo que está ouvindo a gente
possa se dar essa chance, assim, sem preconceito, sem medo, sem nada, gente, porque é super tranquilo, é maravilhoso, a gente sai assim, ó, leve, Pisando em plumas, nuvens, né? pisando nas nuvens, é maravilhoso e é uma abertura realmente para uma nova vida, para enxergar a vida de uma nova maneira, né? Juma, dá tuas últimas Eu considerações sempre aí. digo que o pós-reiki... Deixa a Vicky Só falar. eu falar Fala, uma Vicky. coisinha antes. Eu sempre digo que o pós-reiki é difícil de tu se estressar depois. Eu aconselho muito as pessoas que ficam estressadas todo dia a fazerem uma sessão de reiki por uma vez por semana. Fica muito mais difícil te estressar. Muito mais difícil. Eu acho que, na verdade, o meu conselho é que a gente dê... Eu até postei hoje um texto sobre isso, né? Mas dá vazão para esse novo olhar para a vida, sabe? Dar essa oportunidade da gente olhar para as coisas com outro referencial. A gente está muito acostumado a viver no automático, muito acostumado a viver no modo acelerado, e aí a gente não se permite desacelerar, e a gente tem medo de desacelerar. Então, eu acho que o meu conselho realmente é que a gente se permita a viver o nosso máximo potencial, porque realmente tudo que tem ao nosso redor é muito maior. Essa energia de amor que tem ao redor da gente é muito maior. E aí, quando a gente se permite, a gente percebe que realmente a gente está perdendo tempo de não se amar dessa forma também, sabe? Dentre tantas outras, né? Júlia, passa tuas redes para as pessoas te encontrarem, teus contatos. Tá, todas elas é Júlia Maria CS. Mas eu tô sempre no Instagram, eu posto bastante conteúdo ali no Instagram. Textos, stories, tem nos destaques algumas explicações também. E meu WhatsApp eu passo? Não, mas tem lá no Não, né? teu Instagram, né? Tem na bio. Tem lá, né, para Então marcar. entra lá, @JuliaMariaCS. Conversa. Gente, se vocês conversarem 10 minutos com a Júlia, vocês já vão querer dar a casa de vocês para ela. A minha tá aberta. Queres vir aqui? Eu sou... Pode vir. Porque ela é uma Eu sou muito querida. suspeita de falar da Juma. Eu sou muito tagarela. suspeita de falar da Juma, que é a minha mestra. Né? Eu sou muito grata por ela. A gente honra sempre os nossos mestres, né? Sou muito grata pela Juma. Muito grata por ter ela na minha vida, né? E te agradeço demais por estar aqui. É uma felicidade imensa ter trazido para o meu espaço hoje, para o nosso espaço, né, Renata? Mas é uma alegria imensa te ter aqui. Ai, e realmente, né, eu aconselho muito, né? A minha mestra realmente é uma ótima terapeuta. Então, por favor. Temos duas aqui. Gente, @_Velens. É só ir lá ver também. Tem duas, vocês têm duas opções aqui. Gente, terapeuta não falta. Não falta, e gente, tá? para fazer terapia também não, amém. Falta, graças a Deus. O que a gente tem que fazer é espalhar amor. Gente, o amor salva o mundo e eu nunca vou cansar de dizer isso. Aceite o amor dentro de vocês. Aceitem e espalhem. Essa é a minha mensagem final. Sobre isso. Júlia, brigadão, então tá? foi, né? Estamos por aqui. Obrigada, Juma. Obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem com mais um assuntinho aí pra gente devagar. Devagar. Beijo. Beijo. Valeu. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!